Tertúlia. Meu boa tarde a todos e a todas. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2014, o domingo. O verbete de hoje é o de número 2928. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 21 máximas. O tema do verbete é anglicismo da especialidade estrangeirismologia. Quem redigiu o verbete com muita propriedade, nosso já verbetógrafo veterano, o professor Otto Mendonça, que é psicólogo, natural do Rio de Janeiro. Ele é graduado em turismo e mestre em economia política do turismo internacional. Desculpa, você é graduado em psicologia, não é isso, Otto? Desculpa, graduado em psicologia e mestre em economia política do turismo internacional. E é voluntário da Conscienciologia desde 2002. O anglicismo é a palavra, termo, vocábulo, expressão composta, sintagma, locução ou construção sintática originária do idioma inglês, utilizada pelos usuários da língua portuguesa com adaptações fonéticas e ou morfológicas. O holopensene pessoal lexicológico, o holopensene pessoal poliglótico, o holopensene pessoal filológico, holopensene pessoal anglófilo, o holopensene pessoal americanófilo, o holopensene do anglicismo verponológico esclarecedor. A colonização praticada pelos ingleses favorecendo a expansão do idioma. A globalização propiciando a condição de língua franca ao inglês, ano base 2013. Os americanismos onipresentes no início do século XXI, denotando forte influência cultural, nem sempre positiva, dos Estados Unidos da América. Os vocábulos de idiomas do mundo inteiro chegando à língua portuguesa por meio da língua de Shakespeare. As expressões idiomáticas popularizadas, no problem. O estudo dos anglicismos sendo capaz de explicar parcialmente as relações socioculturais entre os países lusófonos e anglófonos. Os decalques, o domínio da língua materna pelos tradutores, possibilitando-os enriquecer o idioma nacional por meio de soluções tradutórias adequadas. A estrangeirismometria, do próprio texto ao modo de verificação do índice de xenofilia pessoal. A terminologia conscienciológica empregando anglicismos, a seção estrangeirismologia da Enciclopédia da Conscienciologia, o dicionário de neologismos da Enciclopédiologia de Neo. Nós lemos só algumas partes aqui da fatologia, que apresenta mais de 25 linhas, né? Na parafatologia, então, a autovivência do estado vibracional profilático antes, durante e depois das pesquisas teáticas em lexicologia, o rapport energético com o idioma específico, as inspirações extrafísicas em idioma inglês, a familiaridade com lexemas anglicos capaz de facultar a telepatia com consciexes de retroconduta anglofônica, a comunicação extrafísica paramulticultural. Na parte da argumentologia, no item de terminologia, o professor Otto, ele apresenta 13 anglicismos terminológicos utilizados ao modo de títulos de verbete, apresentados aqui em ordem alfabética. Mais adiante, no item orismologia, ele apresenta também 3 exemplos, né, de anglicismos aportuguesados, fonética e morfologicamente constantes da Enciclopédia da Conscienciologia. E mais abaixo, em tarixicologia, ele dá exemplos de 20 anglicismos, esses não fazendo parte necessariamente de títulos de verbetes, né, mas também bastante utilizados rotineiramente dentro das atividades tarísticas da Conscienciologia. Na remissiologia nós destacamos babelismo técnico, estrangeirismo, lacuna da formação cultural, louçania estilística e poliglotismo interassistencial.
O uso de anglicismos é fenômeno linguístico natural. Na conscienciologia, pode ser o conforme mais adequado para revestir a transverpom e contribuir para a tarefa do esclarecimento. No teste de avaliação pessoal pela escala de 1 a 5, qual o saldo do uso tarístico de anglicismos pelo leitor ou leitora? Pode melhorar? Na seção Bibliografia Específica, o professor Otto nos traz 8 referências. Passando pela mega análise do professor João Paulo, destacamos aqui idioma, lexema, locução, adstrato, anglofilia, exotismo, babelismo, anglicismo, bilinguismo, anglicanismo, americanismo, morfossintaxe, vocabulário, linguística, sociolinguística, estrangeirismologia, neurolexicologia, comunicologia, terminologia, lexicologia. Antes de nós passarmos a palavra ao professor Otto, já aproveitando aqui, inclusive, um ponto convergente do verbete, é um convite a todos os interessados em identificar e desenvolver o potencial parapsíquico a participarem do próximo acoplamentário que acontece nos dias 21 a 23 de fevereiro, com os EPICONs Mabel Teles, Marcelo Silva e Amins Lascani. E o tema é Parapsiquismo Mental Somático. Então já está convergente com o nosso tema aqui, né, da linguística. Professor Otto, o senhor já tem nos trazido vários verbetes dentro dessa linha da linguística, do poliglotismo, da tradução, já é uma referência nessa área, né, aqui dentro da conscienciologia. E esse tema do anglicismo, o que te motivou? Qual foi o contexto que te levou a trazer especificamente esse tema dentro da área que você já está se especializando aí? Obrigado, professora Cristina. O anglicismo é justamente uma continuação, digamos, do verbete estrangeirismo, né, que está lá na remissiologia, o número 4. E o estrangeirismo, a minha ideia foi abarcar o processo de modo geral. E eu vi que o tema era interessante o suficiente, pelo menos para mim, a ideia é ver se, né, a gente consegue compartilhar um pouco desse interesse com os colegas tertulianos e teletertulianos, para os termos mais importantes você começar a especificar mais o assunto. Dada a importância dos anglicismos e dos latinismos, os latinismos já foram feitos, né, o verbete foi feito pelo professor Eucárdio, e o latinismo é justamente, ou seja, aquelas expressões do latim que são utilizados na conscienciologia. A gente sabe que os latinismos são muito importantes. Aqui na enciclopédia, por exemplo, está cheio de latinismo, né, tem a seção hominologia, que é só isso, e a gente vê que os anglicismos também. Em parte devido à importância do inglês como atual língua franca, né? Anteontem era o latim, ontem era o francês, hoje é o inglês, amanhã a gente não sabe, mas a gente vê que o inglês ele tem uma presença na terminologia da conscienciologia. Então isso é mais ou menos, né, a razão pela qual eu quis especificar o anglicismo e trazer um verbete. E você vai trazer outros verbetes, né? O galicismo está em construção e dentro da condição do estrangeirismo você vai estar... Exato. O galicismo é importante até hoje devido a um processo cultural, né? Principalmente no Brasil, teve uma época... Hoje pessoas até se preocupam com o anglicismo, mas há 100 anos atrás a mesma preocupação era com o galicismo. Galicismo é também chamado de francesismo, são aquelas palavras estrangeiras provenientes do francês. E eu também tenho em elaboração o verbete técnica do estrangeirismo, para discutir um pouco como é que se aplica isso no texto e na fala também. Muito bom. Então vamos às perguntas aqui dos teletertulianos. Ao verbetógrafo professor Otto, em estrangeirismologia, na página 6, na primeira linha, poderia, por favor, explicar o significado de low shift? O long shift é justamente o empréstimo semântico. Em português a gente chama assim, empréstimo semântico. Em inglês tem outras palavras para isso, tem long shift, tem também loan concept, o semantic loan. Esse loan é justamente o empréstimo em inglês. E no português, por exemplo, nós temos a palavra, uma que é muito comum isso acontecer, é realizar, né? Que em inglês realize é perceber. E devido à semelhança com realizar em português, e recentemente eu estive no Rio de Janeiro com meus primos, enfim, e eu percebi que lá eles estão usando muito realizar
como perceber. Ah, é? Eu achei muito curioso. Talvez seja um uso restrito a uma determinada faixa etária, não sei. A questão é que os anglicismos têm muito de modismo, tem muito de efemeridade no uso. Então pode ser que isso daqui a um tempo não exista mais. Porém, esse daqui é um exemplo. Você tem, se eu não me engano, no próprio Wise tem lá uma acepção de perceber para o verbete realizar, para o verbo realizar, e ele coloca uma abonação dizendo que isso aqui é anglicismo, é o anglicismo semântico, que em inglês eles chamam de long shift. E em fatologia, na página 6 ainda, na quinta linha, poderia falar dos eruditismos, ocultismos de origem latina, resgatados pelo inglês e exportados para o português? Isso aqui é um assunto interessantíssimo. Quando eu falo eruditismos ou ocultismos, isso daqui é uma palavra que existe, é usada na lexicologia, nos estudos, no Wise tem essas coisas todas. Então, por exemplo, você pega a palavra status, que a gente usa muito. A gente poderia ver que, claro, é latina a palavra, porém ela veio pelo inglês. Então esse é um exemplo. O inglês usa muito uma palavra latina, que ele resgatou do latim e acaba entrando no português. A gente sabe que é latina, mas foi o inglês que trouxe. Então é isso que eu quero dizer. Agora, isso acontece também com, por exemplo, factotum, que foi pelo francês. Isso acontece com outras línguas também. Mas uma coisa interessante aqui, professora Cristina, para ressaltar nessa pergunta, é como isso afeta e a gente às vezes nem fica sabendo. Tem, por exemplo, a terminologia da psicanálise, pelo menos na maior parte das faculdades, é aquela tópica básica que é o ego, o id e o superego. A gente sabe que quem escreveu foi o Freud, né, vienense, enfim, língua alemã, e ele, quando escreveu para o ego, ele usou ich, para o id ele usou es, né, e über-ich para o superego. Ele usou palavras alemãs que, se a gente fosse traduzir direto para o português do jeito que está, seria o eu, o isso e o supereu. Só que quando eles traduziram para o inglês, que a primeira tradução foi para o inglês, uma grande equipe e tal, eles quiseram colocar uma terminologia latina para dar mais credibilidade para a psicanálise nos Estados Unidos. E eles usaram ego, id e superego, que aí veio para o português. Então veio pelo inglês. Então foi um resgate de uma terminologia latina usada numa tradução que veio para o português. Só que alguns autores em português já começam a usar. Tem até uma obra do Freud, que é o ego e o id. Tem gente que às vezes escreve o eu e o isso. Pois é isso. Que em alemão ele usa das ich und das es, que é o eu e o isso. Né? Então isso é interessante, mostra como que, às vezes, o latim... A gente sabe que o inglês é praticamente uma língua a mais germânica das línguas latinas, né? Então, tem muita coisa pelo latim que vem via inglês. E agora, na página 7, professor Otto, em Principiologia, né? Na página 7, segunda linha da Principiologia, o teletertuliano, no finalzinho da segunda linha, ele solicita uma explicação sobre o princípio do usus. Muito bem. Então, umas perguntas, né, bem sérias logo de entrada, isso é muito bom. Esse princípio do usus eu tirei, se nós vermos lá na minha bibliografia, eu tirei da fonte número 8, que é do professor Renzo Tosi. O professor Renzo Tosi tem esse livro, Sentenças Latinas e Gregas, na tradução para o português. O professor Tosi esteve aqui em Foz do Iguaçu, né, ano passado, no Heterocrítica de Obra Útil, início de agosto. E aí lá, se você ver lá na minha bibliografia, eu chamo a atenção para a página 181 e 182. Então, na página 181, o professor Tosi fala, tem uma entrada que fala assim: a experiência é o início do conhecimento. Então, isso que a gente fala da experimentologia, na conscienciologia, isso tem uma fonte clássica, antiquíssima. E lá ele traz essa questão do usus, ou seja, que o uso é o melhor mestre, e que o uso e a experiência regem as artes e não há disciplina na qual não se aprende errando. E que isso assume valor especialmente importante quando empregado em contextos de tipo linguístico. Então, o uso é formador da linguagem. Isso aqui foi bastante usado, por exemplo, no contexto romano, para contrabalancear o peso da gramática, dos gramáticos. Que a gramática é prescritiva, né? Ela fala, olha, você deve fazer assim, assim, assado. Mas, às vezes, o uso que a palavra acaba tendo, ela suplanta a gramática. E, então, no caso do anglicismo, qual que é a importância disso? A importância é o fato de que
Muitos gramáticos ou estilistas condenam o uso de anglicismo, achando que é barbarismo ou que é um atentado contra a pureza do idioma. No nosso caso aqui na Conscienciologia, a gente mostra como que isso pode ser usado de maneira técnica, né, contribuindo para o esclarecimento, como eu coloco na frase enfática. Então, por isso que eu quis chamar a atenção para o princípio do uso. O uso se sobrepondo à gramática, mas é um uso erudito, ou seja, de modo que a gente sabe o que está fazendo, não é simplesmente um uso, enfim, disparatado, não, com técnica. Não é um modismo, né? Perfeito. Não é simplesmente modismo, é um uso, digamos assim, calculado. Para justamente para você trazer o rapport, e muitas vezes aquela palavra, se você for traduzir para o idioma português, ele não traz aquela significação específica, que a força, que a energia da palavra em si, né? Vem com conceito. Então, exato. Muitas vezes o estrangeirismo ele é bem pontual, pontual, aplicável e cabível justamente para essa tradução, essa transmissão mais específica da ideia, né, que quer se passar. Exatamente, ali, né? exatamente. A gente tem um exemplo, por exemplo, de background, que é muito usado, né? O background é uma palavra que, como você explica muita coisa. Pode ser a bagagem da pessoa, mas background explica muita coisa. O Brain Washington, que eu coloco lá, né, que foi uma formação do professor Valdo, que é um achado. Fantástico, né? Esse neologismo, neologismo anglicista, talvez a gente possa falar assim, né? Exato, criado aqui. Criado aqui, né? E que sintetiza duas palavras, mas que traz uma ideia, traz um significado bem assim, abrangente, que para você traduzir o que seria esse brainwash, né? Washington aí... Você precisa de algumas linhas para falar isso, né? Aí você perde a concisão, né? Exatamente. Muito bom. E na legislogia, professor Otto, na página 8, o teletertuliano, ele pergunta sobre esse projeto de lei, número 1676, de 99. Exato. Esse projeto de lei motivou, inclusive, a composição desse livrinho, aqui organizado pelo professor da Universidade Federal do Paraná, Carlos Alberto Faraco, com artigos, enfim, de vários pesquisadores da linguística. O nome é Estrangeirismos, Guerras em Torno da Língua, falando de como que o deputado federal à época, o Aldo Rebelo, ele fez esse projeto de lei e propôs, inclusive, no Congresso, e teve muitas críticas da parte dos linguistas. E foi muito polêmico do ponto de vista da mídia, a cobertura da mídia ilustrou bastante isso. Vale lembrar que vamos dizer assim, lutas ou trabalhos contra a suposta invasão dos estrangeirismos não é uma coisa nova, isso já aconteceu no Brasil na época dos galicismos, e na França isso também é muito comum, né? Contra os próprios estrangeirismos. E algumas vezes eles conseguem, por exemplo, em vez de usar software, eles conseguiram criar logiciel para, enfim, o programa que roda no computador. Então aqui, esse projeto de lei, eu tenho aqui, ele fala assim, dispõe sobre a promoção, a proteção, a defesa e o uso da língua portuguesa e dá outras providências. E ele vem falando que a língua portuguesa é um elemento da integração nacional, enfim, e ele propõe aqui, ele dispõe, enfim, sobre medidas para a proteção da língua e, inclusive, prevê multas para quem utilizar estrangeirismos, no caso, os anglicismos. Ou seja, uma medida totalmente, enfim... É isso que eu queria saber. Quer dizer, eu nem conhecia, eu particularmente não conhecia esse projeto de lei, porque é algo bem específico mesmo na sua área. Enquanto projeto, eu acho que ele não foi aprovado, né? Ele continuou como projeto, como alguns até projetos bem importantes que ficam anos engavetados no nosso parlamento, mas esse... Felizmente, acho que não foi para frente. Não foi. Esse não foi para frente. E gerou toda uma polêmica, enfim. E os linguistas aqui, eles argumentam assim, puxa, é uma pena que talvez a língua ainda tenha o debate sempre ocorre, mas em momentos assim de, vamos dizer assim, de sublevação ou de picos emocionais, e não é um debate ainda comum na sociedade. E, por um lado, você tem sempre um lado assim purista. E ele fala, por exemplo, aqui, que a guardiã da língua deve ser a Academia Brasileira de Letras e tal. E engraçado que o deputado, ele é do PCdoB. Então, tem toda ele defende uma certa aristocracia do processo linguístico, e ele é de um partido, né, com uma outra linha ideológica. Então, isso tudo mostra o quanto que a gente precisa debater mais o processo do idioma, que, enfim,
é uma criação de todos, é um processo democrático, né? Agora, o que foi interessante nesse caso aqui dos estrangeirismos? Chamou a atenção dos linguistas, os linguistas que são os cientistas da linguagem, participando mais da sociedade nesse debate, falando sobre o seu objeto de estudo, dando opiniões, então isso é importante, né? Isso é interessante. E no meio acadêmico teve repercussão? Você tem notícias se no meio acadêmico, no meio somente dos cientistas da linguagem, isso teve uma repercussão? Como é que a Academia Brasileira de Letras, não sei se você tem informação sobre isso, reagiu a essa proposta? Alguns da própria Academia de Letras foram contra esse projeto. Eles vendo, inclusive, que isso era um disparate, enfim, que não tinha como você proibir o processo dos anglicismos, em primeiro lugar, fiscalização, e, em segundo lugar, o processo da efemeridade, né? E eles lembram, inclusive, então, a própria Academia Brasileira de Letras foi contra, os próprios linguistas, aí esse livro foi, inclusive, um resultado desse movimento na academia. Mostrando que, veja, isso sempre existiu na história, pelo menos do Ocidente. Na época de Roma Antiga, quando o grego era a língua da cultura, quase numa determinada época o grego suplantou o latim nas elites, na escrita. Então eles usavam sempre o grego. E isso vem vindo quando você tem uma língua forte que vira uma língua franca. E ela conquista as elites intelectuais de todos os países em volta. Então isso é um fenômeno até certo ponto normal. Agora, o que acontece? O que pode ser um lado ruim disso? O processo do modismo, quando ele está associado com um processo de baixa formação cultural. Né? Que não é tanto o caso da França, e eles também têm problemas com isso. Então você vê, agora no caso do Brasil, se nós trabalhássemos um pouco mais com o processo de educação, processo do... Aí o português entra, mas ele é um dos elementos, é uma educação de modo geral que eu falo. Né? Então isso, por si só, não seria uma preocupação. O reforço da educação de base, né? A educação do ensino fundamental, ensino infantil fundamental, enfim. Isso eles discutem, poderia de algum modo fazer um contrabalanço. Porque realmente existem vários anglicismos que são utilizados principalmente em áreas de especialidade, onde você poderia ter traduções que não é simplesmente questão de modismo, se eu colocar sale em vez de liquidação, não é somente isso. Na economia, toda hora se usa anglicismos. No mundo empresarial, né? E hoje em dia, esses termos técnicos ingleses, eles servem como uma linguagem comum. Então, com a questão da globalização, você trabalha com pessoas de vários lugares do mundo, você usando principalmente termos técnicos em comum, você consegue fazer com que profissionais de diversas formações idiomáticas, né? Um inglês, um americano, um francês, um brasileiro, um chinês, eles consigam se comunicar com base em uma linguagem em comum. Interaciologia, página 8, você pode falar um pouco sobre a interação língua franca, holocarma das nações? Isso daqui é um negócio interessante, né? Você imagina, o processo do holocarma das nações está no 200 teáticas da Constituição, você sabe lá, né? O professor Valdo traz essa questão. Então, como é que seria a língua franca? Ela geralmente deriva de uma nação. No caso do inglês, começou com a Inglaterra, mas ela toma uma dimensão realmente de língua franca com os Estados Unidos hoje por causa da globalização, né? O processo da mídia, um processo mais amplo. Então você vê qual é a relação que existe entre isso, entre eu coloco aqui para a gente pensar junto, a interação que tem entre a língua franca de um país e o holocarma que aquele país começa a criar. Como é que está a conta corrente daquele país? A gente sabe que no caso dos Estados Unidos tem todo um débito relativo aos processos bélicos. Em relação à língua, como é que fica isso? A gente pega, por exemplo, o caso da Alemanha. O caso da Alemanha, com todos os processos bélicos que teve ali, então ela tem um relativo peso nisso, e por outro lado você vê hoje no contexto europeu, em face das crises econômicas, a Alemanha servindo como sustentáculo e segurando, né, o processo da União Europeia. Então isso é interessante, isso mostra o holocarmo das nações. Agora, em relação à língua, como é que a língua entra aí? Então a gente vê, por exemplo, isso quando a gente pegava algumas nações que eram colonizadoras, a França e a Inglaterra. Então a França, com uma colonização forte na África, você vai hoje em Paris, você vê muitos africanos. E aí, às vezes, os franceses vão reclamar disso. Mas como que eles podem reclamar disso? Se eles invadiram, criaram toda uma situação, é natural que, às vezes, o pessoal tenha uma cidadania francesa, isso aconteceu com os argelinos, e isso até hoje é um tabu na França, a discussão da questão da Argélia, então eles vão para a França, têm cidadania francesa, e isso cria um certo incômodo para os franceses. Então,
É um problema, porque, por outro lado, há uma projeção de que a língua francesa, no futuro, vai ter mais falantes francófonos na África do que em qualquer outro lugar. Então, o futuro da língua francesa está na África. Então, você vê, tem várias questões aí para a gente analisar, né? Eu não tenho uma resposta pronta, isso daqui é uma reflexão para a gente fazer, né? Tem uma relação interessante aqui. E dentro desse processo aí que você falou da língua franca, né, que parece que é o ápice de uma cultura, de uma língua, ela deixa uma marca e depois ela desce e chega a outro, hoje é o inglês, né? E se em termos de linguística ou de estudo já é possível antever qual seria a próxima língua franca, assim? Você sabe que é uma pergunta interessante. A mídia badala muito o caso do chinês, só que já recentemente a própria Veja trouxe já matérias falando que talvez não seja o caso do chinês, porque eles buscam o próprio inglês e ele não é tão fácil assim de aprender para os ocidentais. Não tanto pela a gramática do chinês é simples, mas o processo tonal é uma língua tonal. Então, pequenas variações de tom mudam os significados e isso é imperceptível para os nossos ouvidos. Então, isso complica no caso do chinês. Então, você imaginar uma próxima língua. Eu também vi uma vez uma discussão a respeito dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, aí tem o México, África do Sul, eles falam, bom, se esses países vão mais ou menos conduzir, o nosso processo mundial, você sabe, ainda é muito econômico. Eles falam, se esses países vão conduzir o processo de economia, como que vai ficar a língua franca nesse caso? Porque você tem o português, espanhol, você tem o inglês, russo. Eu vejo que uma das saídas práticas é o processo do poliglotismo, né? Então, é uma saída que eles encontraram na União Europeia, por exemplo, lá no Parlamento Europeu, você sabe, é recorrer às interpretações. Então, são 23 línguas oficiais, 27 países, e eles sabem que os representantes, os eurodeputados, eles têm que representar bem o seu país, e não necessariamente falar inglês. Então, eles têm que se exprimir na sua língua materna, e eles têm um orçamento imenso para a interpretação, né, na União Europeia. Eu estive lá na Bélgica, para estudar isso. Então, isso é bem interessante. Então, são questões para a gente estudar. Então, se eu falasse assim para você, língua franca, eu vejo que a gente poderia... Isso aqui seria um chute imenso, né, falar qualquer coisa. Mas eu vejo com bons olhos a questão do poliglotismo, né, no futuro. Né, que o próprio processo de língua franca, ele implica poliglotismo. É uma língua que você usa globalmente e a sua língua materna. Então, ele implica, no mínimo, bilinguismo. Né? Nada. Otto, em fatologia, no final da segunda linha, na página 6, tá? Você pode comentar sobre os americanismos onipresentes no início do século XXI, denotando forte influência cultural, nem sempre positiva, dos Estados Unidos da América? Isso é interessante estudar, inclusive com esse livro que eu gostaria de recomendar para todos interessados no assunto. Esse é o livro base desse verbete, que é o Dicionário de Anglicismos. E está na sua bibliografia específica, né? Está lá na bibliografia específica, professora. Isso daqui, da Agenor Soares dos Santos, o autor, ele é autor também do Guia Prático de Tradução Inglesa. Então, quem trabalha de algum modo, ou é curioso, bastante curioso com o processo da língua inglesa, o Agenor Soares dos Santos é uma referência e segura, porque nesse campo de lexicologia não é uma ciência exata, então há uma babel terminológica também, cada um fala uma coisa, cada um dá uma terminologia, enfim. Mas ele traz então vários americanismos, e eu coloco ali os americanismos, porque a influência é mais dos Estados Unidos hoje, né? Então você tem, por exemplo, a liquidação, você vê lá off, né, escrito off ou sale, e muitas vezes o pessoal que frequenta aquela loja nem sabe falar aquilo, né? Fala sale ou alguma outra coisa. Então, você vê que há uma tentativa é um efeito apelativo, muito normal, utilizado pela mídia, de modo geral, pelo discurso publicitário. Então, eles usam isso, eles usam e abusam desses artifícios retóricos para, enfim, conseguir ter maiores clientes, ou, enfim, conseguir ter um apelo nesse sentido. Por isso que é uma forte influência cultural, mas nem sempre positiva, porque o que eu estou considerando positivo? Positivo seria algo que reforça a nossa lucidez, né? Aumenta, amplifica a nossa lucidez. E claro, não é o caso, porque aqui toda a influência que vem de um processo de americanismo está lastreada pelo processo do capitalismo. Né? Então, enfim, é necessário nós estarmos sempre atentos a esse processo aqui. Otto, eu queria aproveitar esse processo aí do americanismo, né? Aconteceu no Japão também, né? Após a Segunda Guerra Mundial.
a substituição de várias palavras japonesas pela inglesa. Só que o que acontece, né? Eles adaptam as palavras em inglês à escrita deles e, consequentemente, a própria fala também. Agora, eu não sei, eu não cheguei a pesquisar se isso acontece assim nas conversas formais, na linguagem jornalística, acadêmica, tá? Eu sei que, e com isso, parece que acontece esquecimento de línguas originais, porque é tão frequente, né? Por exemplo, fiquei pensando, né, táxi, né, a palavra táxi. Eles pronunciam assim, takushi, sabe? Então, utilizam takushi, né, você vê, né, nem é inglês, nem é japonês, né? Então, eu queria ver com você, porque você tem aí, além dessa questão aí do americanismo, se é positivo ou não sei qual a repercussão disso, porque hoje em dia eu assisto novela não, assim, filme em japonês, é muito comum isso, né? E a gente tem até dificuldade de lembrar qual era a palavra original dessas palavras em inglês adaptada ao japonês. E aí você traz aí na crescendologia, na segunda linha, o crescendo aportuguesamento fonológico, aportuguesamento gráfico e aportuguesamento integral. Isso também acontece no Brasil, né? Mas acho que é menos frequente. Isso acontece em todas as línguas, é um fenômeno natural do processo de importação de palavras. Vale lembrar o seguinte, que é interessante a observação que você fez, geral, e no caso do Japão a gente vai discutir, mas eu queria fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte: o processo do anglicismo, ele tem, como quase tudo, ele é ambíguo, por isso que eu coloquei como neutro o tema. Então o que acontece? Tem esse processo que a gente vê que é mais efêmero, que é mais... Mas se você usa no seu dia a dia, não tem nada de errado com isso. É um fenômeno natural. O que a gente chama a atenção é o seguinte: tanto natural é que a gente pode usar de maneira técnica, que é o que eu trago aqui do processo de terminologia técnica. Então, os anglicismos é um fenômeno natural. Isso ocorre de modo natural. Claro que nós temos que ficar atentos para os excessos. É só isso que eu chamo a atenção. Tá? Agora, o que acontece? No caso do Japão, é muito comum porque, como é que você faz, no caso do Brasil é um aportuguesamento, lá seria um ajaponesamento, alguma coisa assim. Como é que funciona no caso do Japão? Eles têm que colocar o encontro de consoantes, as consoantes juntas não soa bem para o sistema fonológico do japonês, então eles têm que colocar uma vogal. O português também, que eu chamo a atenção lá na última linha da fatologia, eu chamo de paragoge ou epítese, que é a vogal de apoio. Isso em português a gente sempre coloca uma vogal de apoio, né? Ou no início ou no final da palavra. Então, no japonês, você falou táxi, vira takushi, legal. Hotel, e eu escutei muitos japoneses já em processos turísticos, eles falam otero. Né? Driver, que é motorista, eles falam doraiba. Né? Então eles colocam as vogais, porque é a maneira que a língua japonesa tem para integrar aquele elemento que é estrangeiro no seu léxico. E quando isso é uma palavra antiga que vem já há séculos, né, ela vai mudando tanto que você nem lembra mais. Então, por exemplo, no alemão tem Kampf, que é K-A-M-P-F. Com esse PF no final, você nunca diria que é campus do latim. Nunca diria. E, no entanto, é. Mas porque vem de longe. E o alemão, com o jeito da língua, eles adaptam do jeito que é a língua deles. No caso do português, como é que você adapta? Você adapta também usando aqui, no caso, por exemplo, show. Show tentaram, uma época, escrever como shampoo, né? Em vez de SH, colocar o X. A gente tem a Xuxa brinca com isso, ela faz um processo publicitário, né? O show da Xuxa. Ah, mas foi por causa da Xuxa, ou foi moda da Xuxa, ou foi um movimento? Foi moda, tanto é que não pegou. Show é uma palavra que fica com S-H-O-W, é um estrangeirismo porque a grafia não mudou, mas ela foi adaptada foneticamente, a gente fala show. Se você for ver um americano ou um inglês falando essa palavra, você vai ver que ela soa um pouquinho diferente, né? E aí, por exemplo, tem palavras que ficam shampoo, você pode escrever S-H-A-M-P-O-O, ou você pode escrever com X, X-A-M-P-U, shampoo. E às vezes você encontra as duas palavras no dicionário. As duas palavras coexistem. Eu até coloco aqui na fatologia, na primeira linha lá da página 7, isso daí. Então, isso é normal. Agora, cada língua aqui vai ter uma maneira de integrar, que é o que acontece lá no japonês. Ficou claro?
Queria falar, Laurentino? Queria dar uma parte aí? Cheguei atrasado, mas estou aqui. No caso do japonês, vamos para lá primeiro, depois nós voltamos para o Brasil. No caso do japonês, a coisa começou com palavras designando coisas inexistentes no Japão tradicional. Porque, por exemplo, o vestuário, questão de cor, navy buru, por exemplo. O azul marinho. Navy, de navy, blue, bru. Navy, bru. A skata, né? A saia, não existia. O café corri, né? Que vem de coffee. Eu não sei se no Japão antigo tradicional tinha coffee, tinha café, não tinha café, né? Então eles botaram corri. Eu me lembrei disso também quando eu li me lembrei da questão japonesa. Mas eles têm centenas e centenas de palavras, milhares de palavras, sobretudo do inglês, mas tem do alemão também. Cerveja, tem do português, né? pan. Pão, isso veio do português, do tempo dos portugueses lá no Japão. E o que tem de característico nisso é que eles usam a escrita diferente. Isso. Eles usam o katakana para escrever isso. Já indica que é. Estrangeirismo, né? Agora, no português, é claro, nós usamos muitas palavras e até torneios fraseados de origem inglesa e que são inúteis. Nós temos uma verdadeira praga, não sei se você já abordou isso daí, Otto. O uso abusivo do gerúndio. Inclusive usando o gerúndio no futuro, que isso nunca foi português. Nunca foi e nunca será português, a não ser que mudemos a língua. E uma coisa que eu não sei também se você já falou, regra geral, quando a palavra vem de uma outra língua e ela especializa num sentido daquela palavra. E às vezes diferente. O exemplo no francês, batom. Batom, todo mundo usa no português como lipstick, né? Como... barra de lábios. No francês é outra palavra. Porque batom em francês significa um cajado, um pau. Né? E como aquilo ali tinha forma, ou sutiã. No francês é soutien-gorge, quer dizer, o arrimo dos seios. E essa palavra gorge não se usa mais nesse sentido de seio no francês atual. No tempo de Voltaire usava. Né? Hoje usa sein. E usava também na época, mas gorge é uma palavra quase um eufemismo, né? Gorge significa garganta. E assim por diante. Shopping, por exemplo. Os americanos não usam a palavra shopping, usam mall. No resto do mundo usa shopping. Há sempre uma especialização. Agora tem coisa, está aqui na lista sua, e que nós usamos, mas eu acho absolutamente descartável, coffee break. Nós temos intervalo para o café, é bem português, por que não? Entende? Tem certas coisas que são modismo e que nós devemos descartar para defender a nossa língua. Afinal, se nós temos algo que pode expressar perfeitamente a coisa, nós não devemos importar nada. Quando nós podemos produzir aqui a preço justo, nós não devemos importar para poder dar trabalho para a nossa turma. Essa é a minha opinião. Agora eu não sei o que o bibliotógrafo pensa. Tem umas outras palavras aqui. Agora tem outras, por exemplo, na área da informática, absolutamente necessárias. São coisas que inexistiam. O que você acha? Eu vejo o seguinte, Laurentino, lá naquele meu verbete estrangeirismo, eu toco mais nesse ponto que você está falando, que eu não abordei tanto nesse daqui, para não repetir os temas, você sabe. Na técnica da circularidade, você tem que ir cercando, né, de diferentes vertentes. Mas lá eu falo do estrangeirismo enriquecedor e de estrangeirismo empobrecedor. Então, você realmente trouxe aí exemplos de estrangeirismos que empobrecem a língua e que realmente você poderia enriquecer muito mais usando formações vernaculares. Isso é um fato. Mas eu já não me preocupo tanto com isso, porque, enfim, eu vejo que tem muito processo de modismo.
Então, eu estudando gramáticas para um outro verbete, o verbete galicismo, eu estudando gramáticas da década de 50, década de 40, eu via que a catilinária era ainda mais virulenta contra os galicismos. E, passa o tempo, você vê hoje, eles nem existem mais. Então, isso me deu uma perspectiva diacrônica um pouco diferente. Então, assim, eu concordo com você, tem muita coisa, enfim, que é descartável e que seria até deletério para a língua. Porém, eu acho que, de certo modo, ela encontra uma certa homeostase em si, é um sistema que busca homeostase, um sistema aí quase fisiológico, que vai mais ou menos eliminando isso por si. Claro que a solução aí seria, como eu já falei, a questão da educação, né? A educação dos falantes, quem faz a língua são os falantes, são os escritores. Então, aqui no nosso caso, por isso que o professor Valdo e todo mundo bate muito nessa tecla da escrita, do processo de erudição, para a gente poder, enfim, naturalmente ir lidando com essas coisas. Uma outra coisa que você falou, interessante, Laurentino, é a questão do anglicismo, que vem com um significado às vezes diferente. Tem vários fenômenos aí que eu também abordo lá no verbete estrangeirismo. Um deles que você colocou são as criações brasileiras, né? Como você falou do shopping, é bem interessante isso, que lá é mall mesmo. E o shopping é uma criação brasileira, assim como, por exemplo, o outdoor é uma criação brasileira. Você tem baby look, né? As camisetas baby look, isso é uma criação brasileira, isso não existe em inglês. Então, às vezes existem os falsos anglicismos, e às vezes existem aqueles anglicismos que se adota com um sentido, e aqui no Brasil ele às vezes toma outro sentido que se distancia lá do original. É que nem um processo etimológico, né? Você tem um sentido original e depois vai tendo os deslizamentos semânticos. Então isso varia ao infinito aí dentro desse processo. E uma outra coisa também que você tocou, e isso realmente é interessante, por quê? Porque incide numa relação comercial, é o processo do gerundismo, que é muito comum no telemarketing. Então, eles falam assim, nós vamos estar estudando o seu problema. Você não sabe quando eles vão começar a estudar e quando eles vão terminar, porque vamos estar estudando não te dá nada no tempo, você não sabe nada, né? Então, isso é uma maneira, é uma espécie de um enrolation, né? Então, isso é um pouco realmente... isso é um pouco problemático. Né? Uma embromation, enrolation, né? Para a gente não delongation muito aqui na discussão, eu queria... Estou achando ótimo esse debate, mas eu tenho algumas perguntas do teletertulianos. Não sei, Laurentino, se você quer fazer uma tréplica final ou vamos avançar mais um pouquinho aqui nas perguntas, que aí a gente com certeza vai ter espaço para vocês. Bom, na página 6 ainda da fatologia, na 6ª linha, o teletertuliano pede para vocês simplificar palavras de origem inglesa recebidas via idioma francês. As palavras de origem inglesa recebidas via idioma francês. Tem várias nesse sentido. Uma delas, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma listagem aqui. São as palavras que você tem, que vêm pelo francês, né? Deixa eu ver aqui, relações... Já vou passar para ele, só um minutinho. Eu tenho uma listagem aqui de umas 30 páginas de vários aspectos aqui. Então, você tem, por exemplo, às vezes palavras que vêm para o português, pelo inglês, mas são do francês. Então, você tem, por exemplo, a mémoire, que é o memoirs, que eles às vezes fazem, por exemplo, memórias de fulano, em biografias. Então, eles usam esses memoirs. Outra, por exemplo, é o en route. En route, por exemplo, eles falarem acidente de percurso em inglês, eles falam en route accident, que seria acidente, né, na estrada, en route. Então, esse é um caso. E tem outros casos, tem, por exemplo, um que é muito comum em inglês, é quando você fala, por exemplo, o reservatório. O reservatório, por exemplo, lá de Itaipu, você fala reservoir. Em inglês também você fala reservoir. Então, é um exemplo desse caso. E tem vários outros, eu tenho uma lista aqui, enfim, tem vários outros. Tem coup d'état, raison d'être, até o attaché, que é o adido, né? Estrangeirismos que vêm, né, do inglês, mas na verdade são do francês. Então tem vários assim nesse sentido. Novamente, isso daí você pode estudar também, eu chamo a atenção para o livro do Agenor Soares dos Santos, que é esse dicionário de anglicismos aqui,
e também no outro livro dele, que é o Guia Prático da Tradução Inglesa. Isso daí também você pode encontrar vários lá. Acho que nessa mesma linha, ó, tá agora na página 7, na terceira linha, na página 7, em Fatologia, o Tele Tertuliano pede para você discorrer sobre a assimilação dos anglicanismos sendo mais difícil em comparação aos galicismos, devido às diferenças marcantes entre os sistemas fonéticos, ortográficos e morfológicos. Exatamente. Então, por exemplo, você tem que o inglês é uma língua de base germânica em si. Então, o que acontece? Quando você tem uma língua de base germânica, ela é diferente, ela tem um processo de fonética, de ortografia, morfologia diferente. Já os galicismos, eles são mais próximos do português. No caso do inglês, você tem algumas palavras que fica difícil você... Por exemplo, o processo do bullying. Como é que você vai... Então, você acaba usando ele em inglês mesmo. Você coloca bullying, deixa em inglês. Então... Você pode ter várias outras nesse sentido. Você, por exemplo, breakthrough, várias que eu coloco lá, deixa eu ver aqui mais lá na frente, na página 10, que eu coloco lá em taristicologia, algumas dessas são usadas normalmente em português. Por exemplo, feedback. Feedback ficou assim, com essa grafia em português. Se a gente fosse aportuguesar a grafia, poderia ficar irreconhecível. Então, às vezes, a questão de ficar irreconhecível é justamente um dos motivos pelos quais a pessoa os gramáticos, os lexicógrafos não fazem o aportuguesamento da palavra. Já no caso do francês, isso é muito mais fácil. Então, por exemplo, várias palavras que você imagina que são do português, como constatar. Constatar é galicismo daquela época lá, de 50, 60 anos atrás, que ficou. Então, constatar é um caso. Você tem, por exemplo, até o próprio sutiã, que o Laurentino falou, que aí acaba ficando com um A, tio, no final. Você tem, enfim, várias palavras. Turnê, né? Você tem turnê que fica com um E no final. Exato, exato. Por que é mais fácil? Justamente porque elas são línguas primas, né? Irmãs, elas têm a mesma origem latina. Já o inglês não. O inglês, como ele é de um outro ramo linguístico, o ramo das línguas germânicas, fica mais difícil. Então, isso explica aqui essa questão. E ainda na página 7, no final da quarta linha, o teletertuliano solicita uma exemplificação dos erros no uso de exotismos ingleses. Isso aqui é o seguinte, quando a gente vai pronunciar, é claro que nós não temos obrigação necessariamente de pronunciar corretamente as palavras, porque, enfim, elas estão vindo de um idioma estrangeiro. Se você lê aquilo em alguma pesquisa que você está fazendo e tal, e vai simplesmente assim fazer você está lendo, não é uma coisa que você buscou, não tem nenhum problema. Agora, o que acontece? Se você quer usar a palavra em inglês numa peroração, numa palestra, e você quer... Porque a maioria desses erros é devido ao processo de pronúncia, porque o processo de grafia a pessoa simplesmente copia. Agora, se você vai querer usar na sua fala de propósito, é bom você saber como é que pronuncia para não tirar a sua credibilidade, já que você vai usar, né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente está acostumado a ver o U no inglês como se fosse com o fonema A. Então, a gente fala, por exemplo, vê lá, bush, a gente fala bush, mas não é bush mesmo em inglês. E outra coisa é o próprio bullying, que eu falei bullying. Então, a gente fala bullying, quer falar em inglês, mas aí fala errado. É bullying mesmo. Então, os erros mais comuns dizem respeito à pronúncia, só para prestar atenção nesse sentido. Muito bem, Otto. Agora, na página 6, em transgerismologia, poderia explicar a expressão long translation? Long translation é o que a gente chamaria de decalque em português, ou calque, ou calco. O que é isso? Você tem uma expressão, geralmente uma expressão em língua estrangeira, por exemplo, você tem em inglês a high technology. Aí você vai traduzir para o português, você traduz aquilo item por item do jeito que está, você só faz uma tradução do item, então você põe alta tecnologia. Arranha-céu, você fez uma inversão, né? Skyscraper, você fez uma inversão, você pôs arranha-céu para ficar de acordo com o português. Mas, por exemplo, agronegócio, de agribusiness, ali você fez também um decalque. E por aí vai. Em francês também acontece isso, de science fiction, eles puseram science fiction, né, como se fosse ali certinho. Então, esse é um exemplo de decalque. Em português você tem outros, por exemplo, colarinho branco, que é o white collar. Você tem terra de ninguém, no man's land. Você tem vários. Então, decalque é justamente aquela tradução que é bem fiel à outra língua e ela traduz item por item. E na fatologia agora, na página 7, Otto, na quinta linha,
Você pode comentar sobre o estudo dos anglicismos sendo capaz de explicar parcialmente as relações socioculturais entre países lusófonos e anglófonos? Ah, sim, isso aqui é bem interessante. Você vê que, por exemplo, os anglicismos mais antigos, você vê que tudo isso deriva do que eu chamo lá na principiologia, do princípio do contato linguístico. O contato linguístico reflete um contato entre os países. Os países sempre tiveram relação, seja diplomática, seja comercial, seja econômica. E a relação entre Portugal e Inglaterra é antiga, já na época do Brasil colônia. Então ali você já tem vários casos de palavras que entram no português por ali. E aí você tem também... mais atualmente, você vai ver que é a relação Brasil-Estados Unidos que está orientando esse processo dos anglicismos. Eu até coloco isso, se eu não me engano, ali na interaciologia. Eu falo da interação Portugal-Grã-Bretanha, Brasil-Estados Unidos. Agora, isso você pode estender para todas as línguas. Então, você vai estudar, por exemplo, a relação entre... Estuda, por exemplo, as palavras do russo que entraram no português. Muitas vêm da época ali do Gorbachev, da perestroika, glasnost, perestroika, politburo e todo aquele esquema ali. Você pega, por exemplo, palavras do alemão Blitz, vem da época ali da Segunda Guerra Mundial. Você pega, por exemplo, palavras do italiano, muitas relacionadas à música, vem do Renascimento em diante, quando a Itália, na época do Renascimento, era o padrão do processo cultural europeu. Então, ali, várias palavras foram para vários idiomas, não só o português. Foi para o francês, para o inglês. Você tem palavras da música, staccato, allegro, crescendo, tem em inglês, é do italiano. Então, você vê que isso se espraia. Então, ao você estudar os estrangeirismos, eu dei alguns exemplos, ao estudar os estrangeirismos, você acaba tendo um insight em relação a essas relações entre os países também. E agora na numerologia, começando na página 7, indo até a página 8, né? Uhum. O teletertuliano pede uma explicação sobre o anglicismo simples, o composto, o sintático, o falso e o efêmero. Peraí, ele pede o simples. O simples, o composto, o sintático, o falso e o efêmero. Falso e efêmero. Beleza. O simples é quando é uma palavra só. O composto é quando são duas palavras, uma expressão. O sintático é quando já começa a ter alterações, como o Laurentino, por exemplo, colocou, essa questão do gerundismo, eu vou estar registrando o seu pedido. Ou você fala assim para uma pessoa, não, nós falamos sobre. A questão de colocar as preposições no final da frase é muito comum no inglês, né? Então, isso mostra um anglicismo sintático. O falso anglicismo são essas criações de anglicismos no português, mas é um anglicismo que não é usado no próprio inglês. Então, você tem o próprio outdoor, que eu falei, sendo que em inglês é billboard, tem o shopping, que lá é mall, tem o baby look, que só existe aqui. Tem até, na época que tinha muitos problemas com os praticantes de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, na noite do Rio de Janeiro, as noites cariocas, eles apelidaram os rapazes de pit boy. Então, é um exemplo de falso anglicismo. E você tem o anglicismo efêmero, que ele é usado 1, 2 vezes, 3 vezes. Ele pode até ter uma existência durante, sei lá, alguns anos na própria língua, mas depois ele some. Isso no inglês a gente vai ter que esperar para ver grande parte deles, vai ter que esperar algumas décadas. Isso é mais fácil de ver no caso dos anglicismos. A gente vê toda uma série... Dos galicismos, perdão, dos galicismos ou francesismos, que são aquelas palavras que vêm do francês. Ali a gente vê toda uma série de palavras que tinham uma existência forte em determinada época. Tem, por exemplo, se escreve pince, né, hífen-nes, que é o pince-nez, né, que era aquele óculosinho usado aqui. Depois aquilo ali sumiu. E nem é uma coisa que se usa mais. Uma coisa da efemeridade do estrangeirismo, no caso do anglicismo, é aquela realidade que ele denomina. Naquela época, aquela realidade existe. Se aquela realidade deixa de existir, ele vai embora. Então, isso a gente vai ter que ver com um certo tempo no anglicismo aqui. E na página 8, Otto, no item antagonismologia, no final da segunda linha, você pode expandir o antagonismo fronteira linguística, interseção interlinguística?
Isso daqui é interessante porque lembra o processo da sociolinguística. Na sociolinguística, você estuda o processo social da linguagem. Existem, por exemplo, os atlas linguísticos, que você estuda as isoglossas. Isoglossas são as fronteiras linguísticas. Então, pegando o nosso caso aqui em Foz do Iguaçu, você tem o Rio Paraná, é praticamente uma isoglossa. Do Rio Paraná para lá, você tem o Paraguai, para cá você tem o Brasil. Então, a língua portuguesa vai até ali, e de lá para frente você tem o espanhol. Porém, isso então seria uma fronteira linguística. Porém, existe uma interseção, porque a gente sabe que o portunhol é a língua franca daquela região ali. Então, você atravessou, você ainda pode falar português, o pessoal vai te entender, enfim, você pode até falar portunhol, e vice-versa. Então, essa interseção linguística é muito comum nas fronteiras em geral. E muitas vezes elas são as fontes de empréstimos linguísticos. Muitas vezes elas são a fonte, por exemplo, de palavras que são importadas. Vêm desse contato de fronteiras, elas começam a fazer parte do uso daquela comunidade na fronteira e dali ela pode se espalhar. Então, por isso que eu quis chamar a atenção aqui na antagonismologia. Agora, em parafatologia, na página 7, Otto, na última linha, o teletertuliano pede para você aprofundar com exemplos a comunicação extrafísica paramulticultural. Ah, sim. Isso aqui é o seguinte, você às vezes está... Isso aqui tem muita fatuística, pode ter vários casos. Por exemplo, pode ser que você está projetado conscientemente ou inconscientemente. Vamos dizer conscientemente num caso. Você pode estar falando uma língua de modo consciente, você vai estar falando, por exemplo, inglês no extrafísico. Você mora lá na Inglaterra, você vai estar falando inglês no extrafísico. Pode ser também que você esteja inconsciente para o extrafísico, ou uma projeção semiconsciente com a lucidez reduzida, e você pode, às vezes, estar falando um idioma que você não fala essa vida. Então, por exemplo, no verbete poliglotismo da professora Kátia Arakaki, ela trouxe exemplos de projeção em que ela estava falando chinês, ela sabia que era chinês, ou deve ter uma boa dose de certeza que era chinês, sendo que nessa vida, né, não trabalhou com o chinês. Então isso mostra o quê? Mostra uma possibilidade de processo paragenético dela, ou uma retroforma holopensênica, como nós falamos, né? Ou seja, já uma experiência naquela cultura, que aquilo ali tudo fica registrado na holomemória, e quando você tem no extrafísico uma possibilidade de ter uma expansão da holomemória, aquilo é resgatado e você acaba utilizando. Tem também a possibilidade de que às vezes você entra num holopensene, que quando a gente fala holopensene do idioma, a gente está fazendo, na verdade, uma metáfora. Existe o holopensene de uma cultura que um dos grandes elementos é o idioma. Então, quando você entra no holopensene de uma cultura que traz um idioma, e você fala aquele idioma, às vezes você começa a falar aquilo no extrafísico, naturalmente nem se dá conta. Isso às vezes pode acontecer aqui, se você está num ambiente altamente multicultural, ou num país altamente cultural, ou uma capital multicultural, né? Londres, Paris, Genebra, ou até aqui em Foz do Iguaçu, por incrível que pareça, isso pode acontecer também. Então, isso tudo mostra o quê? Essa comunicação extrafísica paramulticultural, que pode ser o quê também? Pode ser inspirações de amparadores, né? Processo de outros idiomas, você pode ter um processo telepático, você às vezes pode ter até um processo de assédio que vem por um determinado idioma. Eu já tive casuísticas assim, pessoas me contando que ela conseguia fazer desempenhar, ou eu ia falar performance, é um anglicismo aí, você está vendo que já começa performance, né? Então ela consegue realizar um autodesassédio pensando em inglês. Estava com um processo muito difícil, ela começa a mudar o bloco pensênico num idioma, aquilo desplugou, outro anglicismo aí, desplugou o processo. Então isso tudo faz parte desse universo aqui, que é muito amplo. Isso aqui é muito amplo, isso aqui daria um livro, inclusive. Agora a gente pode falar, né, Otto, aproveitando até o verbete que você mencionou do poliglotismo, o seu tema de pesquisa que é o poliglotismo parapsíquico, que como que o poliglotismo, né, os dicionários cerebrais poliglóticos, né, eles auxiliam justamente nessa expansão da comunicação extrafísica, né? Então, além não só da consciência se comunicar bem com outras pessoas e fazer assistência aqui intrafisicamente, com conhecimento de outros idiomas, extrafisicamente isso também é extremamente válido, porque dependendo do assistido ali, ou da situação, você vai criar mais rapport justamente falando um determinado idioma dentro de uma determinada base idiomática, né? Perfeito, perfeito. Novamente lá, a professora Kátia trouxe, por exemplo, a questão dos nórdicos. Então, a equipe extrafísica dos nórdicos. Ali, eles se comunicam com ela, por exemplo, através do alemão, mostrando um processo ali de facilidade. Então, você tem
um processo com a língua alemã, vai facilitar o rapport com esse pessoal. Se tem, por exemplo, um processo de língua russa, quem sabe que outro tipo de rapport você cria, né, com toda uma série, abre canais, né? Bom, na página 7, ainda na terceira linha do item Principiologia, você pode explicar o que significa o princípio da dupla articulação? Isso daqui é um princípio da linguística mesmo, tá? A dupla articulação por quê? Porque a língua, ela se articula em morfemas e fonemas. O que é isso? Morfemas é a parte da grafia mesmo. Então você tem, a morfema é a menor unidade de significado. Então você fala, por exemplo, os meninos brincavam. Você tem o, é um morfema de masculino, singular masculino. O S já indica que é um morfema de plural. A análise é assim mesmo, é mínima, vai nos mínimos detalhes e vai analisando, é bem gramática. Aí fala meninos, então o S também indica plural. Brincavam, você pega brincar, o VA do brincavam mostra que é o pretérito imperfeito, e o M mostra que é o plural do pretérito imperfeito. Enfim, isso é só para mostrar que é o processo da análise morfológica, tá? Então você tem os morfemas, que é a forma da língua mesmo, vamos imaginar a forma, e os fonemas, que é justamente a fala. Os morfemas é um conjunto aberto, você pode, enfim, é praticamente infinito o que você pode ter de combinações, o que você pode ter até de criações nesse sentido. Já os fonemas, são os sons da língua, é um grupo mais fechado. A língua já te dá um conjunto de sons que você pode utilizar, né? Então, por exemplo, no inglês você tem o TH, né, o th. Lá em português você não tem, a não ser que você esteja pronunciando um estrangeirismo. Então, isso mostra, dá para você algumas limitações no uso do fonema, que vai inclusive condicionar aí o aportuguesamento. O aportuguesamento do inglês se dá, por quê? Porque não tem o som do TH. Então, no português, como é que vai ficar? Vai ficar um T, ou sei lá, um F, aí cada um vai, né, aportuguesar de uma maneira. Então, isso aqui são exemplos. A dupla articulação, só para a gente lembrar, então é isso. São as palavras, os morfemas e os sons, os fonemas. Eu queria fazer um acréscimo no que o nosso colega comentou. Então, essa questão de usar o anglicismo, às vezes ele fica muito mais claro e fica muito mais rápido o entendimento, né? Por exemplo, como ele usou o termo lá, o coffee break. Eu até, esses dias, eu fui fazer uma listagem de lanches, de refeições, a gente colocou coffee break. Aí depois eu troquei, pus lanche da tarde, né? E aí, para o café da manhã, eu não ia pedir café. E daí eu pensei assim, como que eu vou colocar, né? Então, tem um termo. No espanhol, por exemplo, tem o desayuno, né? Que daí já é a refeição da manhã. Mas a nossa cultura não tem aquele termo, já é a cultura, né? Então, só queria fazer essa complementação. Concordo, não. E daí eu tenho a pergunta. Não concordo, não. Não? Isso daí é internacional, é moda. Não existe coffee break na cultura. Existe o tea time, por exemplo, na cultura inglesa, por exemplo. Tea time. Isso é outra coisa. O momento do chá, que é uma coisa sagrada para eles. Às 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, tudo para. Todo mundo toma chá. É igual um muçulmano que para rezar. É o 5 o'clock tea. Isso Mas o coffee isso break... é sagrado. Agora, o coffee break não. Eu acho O coffee break é quando você diz angli- pausa para o café, você vai tomar um Não café. precisa. E o que a gente vai tomar? E o que é coffee break? É uma quebra para o café. Você para para o café. Essa Isso aí eu discussão... acho que é absolutamente inútil, mas vamos usar. Tá na moda, vamos usar até o dia que caia. Eu não sou contra, não. Agora, uma experiência minha, quanto menos língua você sabe, mais termos estrangeiros você usa. Quanto menos a sua língua... Não, línguas você sabe, mais sim. termos estrangeiros você usa. Você É acha isso que ele está falando, é um fato. É chique. É chique você falar. É um paradoxo, porque É? quanto mais línguas você sabe, você poderia imaginar que você vai usar mais as outras estrangeiras. Por outro lado, quanto mais línguas você sabe, mais você valoriza a sua e você vê a pujança dela. No caso, o português tem a pujança, um poder, né, de comunicação fortíssimo e que as pessoas acabam vacilando no uso. Então, ele tem uma razão nessa argumentação, você também tem por outro lado. Eu, pessoalmente, vejo o seguinte, isso daqui é um tema que a gente não vai esgotar aqui, não é o objetivo e tampouco é fácil
Isso mostra o quê? O quanto que nessa área da lexicologia isso é difícil. Os dicionaristas, eles hesitam nessas questões. Isso é interessante, essa discussão, porque a gente vê a complexidade do assunto. Agora, realmente, a gente poderia arrumar palavras em português fácil para isso, para substituir coffee break. É a minha opinião. Mas a minha pergunta é isso, só um acréscimo. Minha pergunta é assim, eu vejo que tem a ver com ela, ali no Atribologia, na página 6, predomínio das faculdades mentais, especificamente quanto ao emprego do polineuroléxico pessoal. Uma coisa que acontece comigo, assim, a forma de traduzir o português para o inglês, assim, até para estudar, aí quando eu consigo traduzir aquela ideia, quando eu vejo ela no português, eu já associo ela no inglês. Por exemplo, essa é uma boa ideia. Cada vez que eu vejo isso, eu já penso, that's a good idea, entendeu? Então, já é no meu processo mental. E também, quando eu vou ler um texto, até na forma, eu já não consigo ler aquela forma, que eu vejo que está errada. Eu já leio, mesmo no português, troco a palavra. Já aproveitando que você também é psicólogo, o que você me diz disso? É um processo que acontece com a mente da gente, né? Isso daí acontece mais comumente, Nerli, pelo que eu vejo, quando você está mais focado no idioma ou estudando aquele idioma. Então, isso aconteceu comigo várias vezes. Então, por exemplo, você está estudando bastante um idioma, fazendo bastante esforço para escutar, para discernir os fonemas daquele idioma, enfim. Você fica um dia inteiro estudando, uma manhã inteira, 4 horas estudando aquilo, 3, 4 horas. Aí você vai almoçar, por exemplo, você vai num buffet, num self-service, aí você vê as pessoas conversando do lado e você acha que elas estão conversando no idioma que você estava estudando. Aí você vai aguçar o ouvido e você vê que não, é português mesmo. Então, isso é um exemplo análogo ao que você está falando. Então, você acaba criando um certo condicionamento mental. Agora, o que acontece? No caso do que você está fazendo, é uma tradução reversa. Isso acontece muito quando você lê, por exemplo, textos mal traduzidos. E como no Brasil é muito comum você ter textos traduzidos do inglês para o português, não estou falando que seja o seu caso, né, Nerli, mas que isso acontece. Isso acontece principalmente com quem tem boa noção dos 2 idiomas. Você vai ler o texto e você vê que é o que a gente chama de tradutorês. Então ele está mal traduzido e você já sabe qual que era a construção em inglês. Você lê aquilo, você já sabe o que era em inglês. E isso é automático, é natural. Mas por quê? Porque você já está fazendo a tradução reversa. Agora, se você está fazendo isso num processo de aprendizagem de idioma, eu vejo que é positivo, é legal. É legal, é positivo porque mostra uma certa, vamos dizer assim, assimilação, uma certa concentração. Um próximo passo para você ver isso é se você tem sonho em inglês. Se você está sonhando em inglês e tal, isso seria interessante para você avaliar, para você verificar o seu índice de absorção da língua. Ficou mais ou menos claro? Posso fazer só mais uma? Sim, pode. O inglês, então, o anglicismo é muito presente no português. Ele também é presente em vários outros idiomas, como a Keiko aqui falou do japonês, da língua japonesa. No mundo todo. Ele é o que predomina nas outras línguas? É a língua franca atual. É o seguinte, Nerli, esse processo é o seguinte, a gente fala língua franca, também é um verbete que eu vou trazer mais à frente também, está em elaboração. Esse é um pouquinho mais complexo, porque língua franca não é um fenômeno só no Ocidente. O chinês, a escrita do chinês é uma língua franca, ou foi uma língua franca em todo o mar do Sudeste Asiático para o comércio deles. Então, é um assunto, o aramaico, principalmente no Império Persa, e tem toda uma questão. Hoje, o inglês é uma língua franca. O que significa isso? É uma língua que a maioria das pessoas de outros países, de outras culturas, usam para ter algo em comum, uma língua em comum. Então, o inglês hoje, devido ao processo de globalização, de mídia, alcançou um nível que é uma língua franca sem precedentes. Isso faz com que a maioria das pessoas usem o inglês e que ele esteja presente em várias outras línguas. Tá? Deixa eu só adiantar aqui a pergunta dos teletertulianos, pode ser? E aí eu passo a palavra para quem está aqui. Na página 8, tem trinomiologia. Pergunta-se para você expandir com exemplos o trinômio etimologia popular, etimologia cruzada e falsa etimologia. E na sequência, o outro trinômio, substrato, superextrato e adstrato.
O trinômio, esse daqui, são todos sinônimos, tá? Etimologia popular, etimologia cruzada e falsa etimologia são sinônimos do que a gente chama em inglês de folk etymology, que é a etimologia justamente popular ou folclórica, que é o quê? É você atribuir, por exemplo, a forró. Isso é muito comum no Brasil, forró. Tem gente que fala que vem de for all, não é isso? Vem de for all, que é o quê? Que era justamente no Nordeste, tinha aqueles bailes com músicas e era aberto para todos. Então, for all, onde eles dançavam forró. Isso é um exemplo de quê? De etimologia popular, não se tem atestação disso. E aí você tem, por exemplo, gringo. Gringo, que seria dentro de um processo com presença de militares americanos, e eles falavam green, go. Então, verdes, avancem. E como se fosse etimologia de gringo. Então, mostra um processo fantasioso. E tem outros nesse sentido. Substrato, superestrato, adstrato. Isso daqui é estudado na linguística, principalmente quando você estuda contato linguístico. O substrato é quando uma língua vem num local e você já tem um substrato. Então, por exemplo, o francês, com o processo do latim na época, se impôs numa região que era dos francos. Os francos eram um processo germânico, uma tribo germânica. Então, até hoje, você tem um substrato. Na estrutura do francês tem uns princípios germânicos que você vê, por exemplo, na língua formal francesa, você faz uma inversão. Para fazer perguntas, você coloca o verbo na frente. Isso é um processo tipicamente germânico. Então, isso mostra uma questão de substrato. O superestrato é justamente aquela língua que vem por cima e que predomina. E o adstrato é aquela língua que fica ao lado e que você sempre usa para poder enriquecer o seu léxico. Então, no caso do português, o adstrato aqui é o espanhol, no caso do português no Brasil. Então, a gente usa muitas coisas do espanhol que entram no idioma, às vezes tem até uma origem comum lá do processo do latim. Isso na Península Ibérica ficou ainda muito mais evidente e difícil de você distinguir. Então, isso mostra essas relações entre línguas. Então, substrato é a língua que estava no local quando a língua do conquistador chegou. A língua do conquistador que ficou é o superestrato e o adstrato é a língua que é vizinha, que perdura e que tem uma relação muito comum. Na página 6 agora, tem estrangeirismologia na segunda linha. O que seria os faux amis e tournure inglesa? Tá, os faux amis é justamente os falsos amigos, que são os falsos cognatos, que é um verbete meu também, que eu já trouxe aqui. Então, eu peço a gentileza do teletertuliano se referir, buscar esse verbete chamado falso cognato, que ele vai ter maiores esclarecimentos quanto aos faux amis. E a tournure inglesa, eu fiz aqui praticamente um sacrilégio, porque eu falei do processo inglês usando o francês. Tournure é justamente o fraseio, o professor Laurentino até falou disso, o fraseio, o estilo frasal, o giro, ou o torneio, é justamente aquele giro, o fraseio, o fraseado que você dá para a sua língua, e cada língua tem um modo específico de construção, que é uma sintaxe de colocação praticamente, correto? Então, o inglês ele tem uma maneira de construir as palavras. Uma que eu até falei que acaba, às vezes, tendo uma influência no português, é o processo do que eu chamo de anglicismo sintático, as preposições vindo no final da frase, né? Não, mas isso você leva com, ou eu já falei sobre, né? Agora, o português também é uma língua bastante flexível e permite que se use isso, e você consegue se comunicar usando essas expressões assim um pouco mais truncadas. Isso é mérito do português, eu vejo também, que é uma língua que permite você incluir isso. O alemão também é uma língua bastante flexível nesse sentido, para traduções. Ele aceita a filosofia da tradução na Alemanha sempre foi de enriquecer a sua própria língua com estrangeirismos. Já na França, não. A França já é um pouco mais xenófoba nesse sentido. Agora, tem uma pergunta aqui que a teletertuliana pede para você, na efeitologia, comentar rapidamente cada item. Cada item, rapidamente. São muitos itens. Então, dado ao nosso tempo e o acúmulo de perguntas que eu tenho aqui para você, não sei se você poderia, tem alguns que são próximos, você poderia fazer um apanhado, uma síntese, tá? Para não deixar de responder a teletertuliana, mas também, né,
devido aqui ao nosso tempo. Não, a síntese não vai deixá-la realmente de mãos abanando, não. Porque, olha só, os efeitos estilísticos quando você usa o anglicismo e cria um estilo no seu texto. O estilo pode ser conscienciológico técnico ou pode ser publicitário apelativo. Depois você tem as mudanças socioculturais que podem tornar um anglicismo obsoleto. O modismo já está explicando isso. O efeito apelativo dos anglicismos, eu acabei de falar da mídia. O efeito da mídia especializada na divulgação de anglicismos é diferente. É o quê? Os anglicismos técnicos, eles entram às vezes numa língua por causa de uma terminologia, por exemplo, na informática, que é utilizada, que faz parte da terminologia daquela ciência. Isso acontece do contrário. O português exporta, por exemplo, proexis, já entrou no alemão, entrou proexis. Olha só, entrou proexis no alemão. No inglês também, e assim vai. E o efeito da grande mídia na difusão de anglicismos, não só, mas para o inglês se tornar uma língua franca devido à grande mídia, e a alienação linguística, tudo isso que nós vínhamos conversando tem a ver com isso e tem a ver também com aquela discussão toda do início, né, da tertúlia. Muito bom, obrigada. Vamos lá? Vamos lá. Que aí eu te passo depois a palavra para o... Alguns dias atrás eu vi uma notícia de que a língua inglesa está querendo tirar alguns estrangeirismos. O francês, eu vi também. Schadenfreude até me chamou a atenção, que a gente usa muito aqui, citaram essa palavra. Não seria um movimento, uma reação um pouco É um contrassenso, né? É um contrassenso, Porque o inglês agora, ele é uma língua que, ao longo de toda... Se você pegar as principais palavras do inglês, 1000 palavras do inglês, eu estava fazendo um estudo nesse sentido, mais de 50% são de origem latina. Então o inglês e a gramática do inglês, eles simplificaram ao máximo o processo germânico e ficou com um vocabulário latino. E ao longo de toda a história, ela foi uma língua que sempre absorveu muitas palavras. E hoje ela está exportando muito mais. Como hoje ela exporta muito mais e alcançou um status tal que pode acabar criando como efeito colateral esses puristas. O purismo, né? Que ficam contra a absorção. Mas o inglês é famosíssimo pela maleabilidade, quer dizer, pela permeabilidade aos estrangeirismos. E eles têm muitos franceses, né? Acho que você que conhece bem. Parece que teve um rei inglês que gostava muito de francês e ele foi agregando muitas palavras do francês para o inglês, enfim. E só contribuindo lá, que a Nelly trouxe, nós temos no português a expressão desjejum, que equivale a café da manhã. Exatamente. Né? Então, nós temos uma expressão que equivale a café da manhã no português, desjejum. Otto, uma última pergunta rápida, que tem muita gente que quer te ouvir ainda. Na Principiologia, na página 7, na segunda linha, você pode falar do princípio da renovação do léxico, se você já não falou? Só uma questão lá, o processo, só para estudar, só vou comentar, o processo da invasão do William the Conqueror, ou o Guilherme o Conquistador, em 1066, ele invadiu a Inglaterra e ele ficou lá, os normandos. E lá começou toda a história da relação do francês com o inglês. Então, ali que enriqueceu o vocabulário do inglês, quando vieram os latinismos via francês. Mas quem quiser estudar depois, 1066 isso ocorreu. Agora, a renovação do léxico é isso. Você sabe que o léxico se renova, principalmente com neologismos. Palavras ficam obsoletas, arcaísmos. Palavras novas são criadas, neologismos. E você estuda, por exemplo, esse livro aqui, Neologismo, Criação Lexical, da professora Ieda Maria Alves, é um livro bem bacana, o pessoal que estuda aqui neologismo estuda isso, e você tem basicamente a criação de palavras novas, por exemplo, o professor Valdo ali com, você sabe, o Dinel, são criações vernaculares, e um outro princípio é a importação de estrangeirismos. Esses dois mecanismos fazem com que a língua se renove, tanto a criação dentro da língua quanto a importação de estrangeirismos. E isso perfaz, portanto, aqui esse princípio da renovação do léxico. O léxico se renova, é a parte da língua mais aberta a influências, a parte da língua que mais muda. Agora, no léxico, você tem que separar dois itens. As palavras gramaticais das palavras abertas. As palavras gramaticais, os pronomes do português, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e vários outros, isso daí não muda, isso aí está fechado. Esse é um conjunto fechado. E tem um outro conjunto das denominações, por exemplo, científicas, que é aberto. Então, aí se renova sem parar. Você quer fazer um... Espera um pouquinho que... Otto, já está, não? Tá ligado? Excelente verbete. Na página 7, se puder
comentar um pouquinho mais sobre o poder recognitivo das unidades lexicais originárias do idioma inglês. Tem como é que você pode expandir isso aí? Posso sim. O que acontece? Isso pode funcionar tanto hoje nessa vida quanto para amanhã a próxima. Então hoje nessa vida, por exemplo, você pode ver coisas em inglês que vão estimular, incitar a sua memória. Às vezes você tem flashes holomnemônicos. Isso acontece, por exemplo, também quando você estuda outro idioma. Às vezes a pessoa começa a estudar espanhol e começa a ver, por exemplo, ela não tinha nada a ver com o processo de monarquia. Eu já conheço casos assim. A pessoa sente que não tinha nada a ver. Ela começou a estudar alemão, ela sentiu que tinha um processo antigo aí com o processo de monarquia. Então isso mostra que os idiomas estimulam a holomemória. Estudar idioma estimula. E com as palavras não é diferente. Então nesse caso aqui você pode ter uma estimulação da sua holomemória a partir de algo que você viu, mas também hoje, o que você está estudando hoje, o que você está trabalhando, as coisas que você escreve, se criar alguma palavra em inglês hoje lá no seu processo em Londres, isso na próxima vida vai ter um efeito, porque isso é um legado que você vai deixar. Então, muitas vezes as palavras são senhas. As palavras elas podem ser justamente um processo, uma cápsula retrocognitiva. Isso pode facilitar a sua retrocognição no futuro. Esse é um dos objetivos dos processos de neologismos terminológicos na conscienciologia também. Ficou mais ou menos claro isso? Obrigado. Nada. Otto, na página 6, em estrangeirismologia, na segunda linha, você pode ampliar os insights extrafísicos tecnicamente babélicos e como usá-los produtivamente? Babelismo técnico também é um verbete já apresentado, a pessoa pode ver para maiores detalhes. Insights extrafísicos tecnicamente babélicos é que eles podem ver, você pode ter uma sequência de uma frase com palavras de 2, 3 idiomas. Então isso pode vir dependendo da importância. Às vezes uma ideia ou fica melhor sintetizada numa palavra. Então uma frase densa não impede que você tenha 2, 3 palavras. Existem até processos de mantras do passado nesse sentido, multilingües. Então, isso vai só da competência da pessoa para usar isso e do discernimento dela. Então, nesse caso aqui, o amparador, dependendo da sua capacidade de recepção telepática, ele pode utilizar isso com você. E como é que você aplica? Sempre mantendo o processo de lucidez, não esquecendo que existe muito guia cego nesse sentido. Você tem que saber fazer uma distinção clara entre guia cego e amparador. Trabalha na sua sinalética parapsíquica e sempre vê o conteúdo da mensagem. A forma, no caso o idioma, é só para ajudar, o principal é o conteúdo. Então você discerne qual que é o conteúdo da mensagem e aplica. Essa é a maneira de você fazer bom uso disso. Na página 7, Otto, na segunda linha, em sinergismologia, como se dá o sinergismo sincronia-diacronia? Sincronia é o estudo da língua no momento em que ela se encontra. Então essa é a sincronia. Diacronia é quando você pega e faz um estudo da língua ao longo do tempo. Como que isso daqui pode ser feito na prática? Você, por exemplo, hoje, sincronicamente, você vê um uso às vezes desmesurado, excessivo dos anglicismos. Ok. Na diacronia, você vê que isso já aconteceu com o francês há 100 anos atrás, 50 anos atrás. Então, quando você estuda diacronia, você vê que muito do que... eles falam em inglês, sweating the small stuff, né? Fazendo tempestade em copo d'água. Muita coisa dos puristas é isso. Você vê que muitos desses processos dos anglicismos eles vão desaparecer com o tempo. Então, o estudo diacrônico ajuda no sincrônico e vice-versa. Na tecnologia... Pede para explicar a técnica da escansão, que é título de um verbete seu também, perfeito, não é? A técnica da escansão é você pronunciar escandindo. O verbo é escandir, está lá no AIS, a pessoa pode ver. Escansão é quando a pessoa, então, ela fala sílaba por sílaba. Isso é bom para, às vezes, explicitar o que está sendo falado. E também ajuda a pessoa a não tropeçar na própria língua. Tem, às vezes, alguns verbetes que são difíceis, até a professora traz o verbete, a professora Eliana traz o verbete taquilalia, que traz isso, a escansão ajuda. Então, você tem lá, por exemplo, a palavra laboratoriologia, ou você pode ter essa palavra em inglês, a pessoa vai falar assim, laboratoriologia. Isso é escandir. Isso ajuda na pronúncia e torna a comunicação mais clara. E a técnica de uso de estrangeirismos?
Essa técnica de uso de estrangeirismos, vamos ver em detalhes daqui a algum tempo, que eu vou trazer um verbete específico, mas eu posso adiantar alguma coisa. Essa técnica de uso de estrangeirismos, você pode ver no manual de verbetografia, que está inclusive disponível para download, não é? No site. Lá você tem um capítulo específico só de estrangeirismologia, escrito pela professora Ami Belo. Lá tem algumas técnicas. Mas, por exemplo, uma técnica é você sempre colocar em itálico, no texto. Você sempre coloca em itálico ou entre aspas. E, se você quiser tornar a comunicação mais clara, depende do seu público-alvo, você pode traduzir entre parênteses ou não. E quando você está falando, você pode dizer como dizem em inglês e aí fala a palavra, por exemplo. Depende do seu público também. Quando é um público que você sabe que não tem essa questão, você pode usar sem cerimônia, o estrangeirismo. Tudo depende da técnica e dos seus interlocutores. E na colegiologia, a Teletertuliana pede para você falar um pouco da sua experiência no Colégio Invisível dos Poliglotas. Isso aqui é interessante porque, veja, existem muitos poliglotas que são autodidatas. Na verdade, a maioria dos poliglotas, eles têm, no mínimo, alguma coisa de autodidatismo. Não é que vá dispensar ou prescindir totalmente de escolas. Às vezes a pessoa pode até estudar mais. A pessoa que aprende um idioma só 4, 5 anos, indo 2 vezes por semana na mesma escola, na maioria das vezes é quando é criança ou adolescente. A experiência que eu tenho com adultos que seguem essa sistemática, eles ficam desmotivados e abandonam. Então a pessoa, além das 2 vezes por semana, ela precisa estudar por conta. 2 horas por dia seria o ideal, 12 horas na semana. Então entra um processo de autodidatismo. E como você vai trocar ideias sobre as técnicas que funcionam mais? Então aí que entra o Colégio Invisível dos Poliglotas. Você então pode, às vezes, visibilizar, tornar visível esse colégio. Eu, da minha parte, eu tento fazer, às vezes, encontros poliglotas, aqui mesmo em Foz do Iguaçu, onde o pessoal se reúne para trocar ideias, aparecem vários poliglotas, e em clubes de conversação, enfim, você, às vezes, vê as pessoas trocando muitas ideias nesse sentido. Agora, ó, na página 8, em binomiologia, na terceira linha, de baixo para cima, a Teletertuliana, ela faz a seguinte colocação: o binômio língua-poder. Como explicar esse binômio se nossos presidentes exercem seu poder, entre aspas aqui, alijados da linguagem protocolar para o cargo? Ela está se referindo a Dilma e ao Lula. Olha, o processo de língua-poder que eu chamei a atenção não era tanto do uso da língua por uma pessoa. Porque, por exemplo, o Lula, dentro da plataforma política dele, a linguagem que ele usava atendia muito ao objetivo dele. A gente pode questionar os objetivos dele, ok, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Criar uma interlocução muito fácil, um processo de empatia, de rapport. De rapport. O público dele era um público bem específico, a linguagem dele atingiu o objetivo dele. Então, a gente tem que ver isso, o processo da linguagem é um processo de adequação ao seu interlocutor. Pode ser um mau caráter, mas veja bem, a questão política não é o que está... A personalidade do ex-presidente Lula não é o que estaria em jogo aqui. O que estaria em jogo aqui é o quê? A relação entre língua e poder, em que sentido? A língua é poder quando você pega o caso de uma língua como um todo. Estou pegando do ponto de vista da linguística, da linguisticologia. É esse o meu foco. Então você pega, por exemplo, o processo da língua franca, que é o inglês. Isso dá um poder, por exemplo, para os Estados Unidos violento. Por outro lado, claro, até a professora Kátia no verbete a poliglotismo falou, pode causar muitas perdas milionárias em questões de diplomacia quando todos os diplomatas só falam inglês. Então isso pode causar muitos problemas. Agora, você tem um processo língua-poder que também é estudado dentro do processo da gramática e da sociolinguística, que é justamente isso, que aí é um terreno, como a gente já pincelou aqui, altamente controverso, onde você estuda a relação entre o português padrão e a elite, e o português não padrão e um processo socioeconômico menos elevado. E aí existem todas as discussões nesse sentido, inclusive o papel da gramática entra nessa discussão também. E na culturologia, Otto, é uma pergunta aqui mais pessoal para você. Qual das culturas o verbetógrafo se afiniza mais? Qual cultura, estadunidense ou inglesa? A estadunidense. E quais os prós e os contras de ambas? Você poderia justificar um pouco essa sua predileção, também assim, de forma mais sintética, e expor na sua visão quais seriam os prós e os contras de ambas essas culturas, né? A cultura estadunidense é muito comum ser alvo de críticas hoje em dia. Então,
devido ao tempo, não precisa entrar nesse sentido. Porém, vale a pena ressaltar alguns aspectos positivos da cultura americana. Um deles é o incentivo ao empreendedorismo. O incentivo ao empreendedorismo, isso é muito forte nos Estados Unidos, é algo que, hats off, a gente tem que tirar o chapéu nesse sentido. Então, há realmente uma facilidade de se trabalhar com um processo de mérito, de se ajudar quem realmente quer ir para frente. Claro que os critérios disso podem ser discutidos, mas a pessoa que quer... Então, a gente sabe que, por exemplo, os americanos, de um modo geral, são muito rasos culturalmente. Agora, quem quer estudar lá, quem quer aprofundar e se tornar um erudito, tem todas as condições. Então, vai longe. Então, esse apoio ao processo do empreendedorismo, acho que é um dos mega trafores da cultura dos estadunidenses, dentro da minha experiência com eles, tanto de ter passado um tempo lá quando fazia intercâmbio, quanto trabalhando com estadunidenses na condição de guia de turismo, na condição de intérprete, tradutor, também lidando diretamente com eles. E também, algo que eu conheci do processo da cultura inglesa, um pouco menos de experiência direta com a cultura inglesa que eu tenho. Por outro lado, o que eu vejo da cultura inglesa é um processo assim de diplomático interessante. Você tem um processo diplomático interessante no processo inglês. Você pode trabalhar com isso. Por outro lado, o processo inglês também ele pode ter um processo de hipocrisia grande. Então, eu vejo essas duas questões. A pessoa perguntou o que eu via da minha experiência pessoal. Agora, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: conforme o que você tem mais rapport, e isso tem a ver com o seu processo de passado, você vai fazer a balança pender com muita força para um ou para outro. O que é importante nisso é você conseguir o máximo de imparcialidade e tentar ver os fatos, né? E saber trabalhar com crítica, vendo tanto os traços fortes como os traços fardos, né, de cada cultura, porque toda cultura, assim como toda consciência, apresenta tantos traços fortes como traços fardos, né? Na remissiologia, você menciona o verbete latinismo do professor Eucardi, não é isso? E a teletertuliana, ela pergunta a sua opinião quanto ao antagonismo, anglicização. Ela coloca aqui, entre parênteses, globalização, em contraponto, né, o antagonismo, então, de anglicização, globalização, em contraponto com latinismo, nacionalismo. Isso é um antagonismo que ela trouxe, né? Isso, é um antagonismo que ela está trazendo. Com base no verbete que você trouxe na remissão do verbete latinismo. É globalização, você pode repetir para a gente? Anglicização, e ela colocou entre parênteses, globalização. Então, ela está considerando, né, pelo que eu estou entendendo aqui, o processo da anglicização como um processo partícipe aí do processo de globalização. E latinismo, né, versus latinismo, e ela destacou o nacionalismo. Nacionalismo. O processo do latinismo-nacionalismo é muito comum. Na época do Charles de Gaulle, por exemplo, na França, ele dizia que as nações neolatinas se apegavam à França numa tentativa de manter a latinidade. E no caso do Brasil isso foi verdade por muito tempo. Eles se voltaram à França para ter uma fonte cultural ali que tinha um processo de passado comum. Agora, o que acontece? Isso pode ser realmente achei o antagonismo bastante inteligente, porque você tem um processo de globalização, de anglicismo, que a globalização, pelo menos no modo em que está hoje, ela privilegia mais um processo de capitalismo financeiro, né? Você não tem fronteiras aí, você tem um processo... Você vai, por exemplo, numa ilha do Pacífico, um destino turístico, você vai encontrar as mesmas lojas, Gucci, Versace, você vai encontrar... É incrível. E aí você tem um anglicismo, isso tudo se acompanha do anglicismo. Porém, a globalização tem seus aspectos positivos e a esperança nossa é que, com o tempo, para entender isso, seria interessante a gente trazer aquele tratado do Homo sapiens Reurbanizatus. Então, se a gente entende tudo isso dentro de um arcabouço do processo da reurbex, da reurbanização extrafísica, a gente entende que, ainda por algum tempo, vamos ter alguns abalroamentos, ou seja, o processo da globalização ainda vai ter muitas dificuldades até se implantar de maneira sadia. E é o caminho para a gente alcançar uma evolução maior no planeta Terra, dentro de um processo de Estado mundial, dentro de um processo de futuro nesse sentido. Aí nós poderíamos ter, por que não, uma resolução desse antagonismo. A gente poderia ter uma globalização dentro de um processo de latinismo. Aí o latinismo, por exemplo, representaria um processo maior de erudição. Quando a gente fala de latinismo hoje, a gente está falando de erudição.
Na binomiologia, na página 8, na terceira linha, pede-se para ampliar o binômio transferência de tecnologia, transferência de terminologia. Aqui é interessante ver o papel da informática. Então, a informática, você tem uma transferência de tecnologia, por exemplo, os sistemas da Microsoft, eles são fechados, e ali vem toda uma terminologia junto, dentro de um processo de informática, enfim. Claro que hoje isso é contrabalanceado pelo processo também do software livre, né? E você tem aqui mesmo em Foz do Iguaçu, você tem encontros aí latino-americanos de software livre, o pessoal trabalha muito nesse sentido. Mas quando você tem a criação de uma tecnologia, você geralmente tem a transferência daquela tecnologia, né? Isso é muito falado, né? Transferência de tecnologia, e geralmente isso vem num pacote fechado, já vem com a terminologia. Então, isso é muito comum nesses estudos de terminologia técnica, você vê que, muitas vezes, por exemplo, o processo de economia, por que a gente falou no início que a economia tem muitos anglicismos? Porque a grande maioria da produção nessa ciência vem de um processo americano. Então, ali já vem todas as teorias junto com o processo terminológico. Então, isso explicita aqui. E na crescendologia, Otto, também na página 8, na primeira linha, você pode aprofundar com exemplos o crescendo. Palavra estrangeira, interferência linguística, estrangeirismo, empréstimo, xenismo. Então vamos lá, você tem uma palavra estrangeira, por exemplo, coffee break, que a gente estava falando aqui. Então a pessoa vai lá, usa coffee break, ela está usando, enfim, no Brasil se usava intervalo simplesmente. Aí é uma pessoa só. O que eu quis chamar aqui a atenção é o seguinte, uma pessoa só tem essa relação. Aí ela começa a utilizar o coffee break na fala dela, e aquilo é um fenômeno que no bilinguismo a gente chama de interferência linguística. É quando você está usando o anglicismo, no caso, não de maneira técnica, mas porque interfere, ou porque a pessoa não se lembrou de intervalo, ou porque aquilo está tão mais fácil para ela que ela acaba utilizando o coffee break. Ok. Aí, então, dessa interferência linguística, ele começa a ter um uso tão comum que aí vira um estrangeirismo, já está sendo usado com mais frequência por outras pessoas, já saiu dela, já começa a ser utilizado por toda uma sociedade. Aí, nesse caso, aquele coffee break, ele pode ser assimilado na língua. Então, ele vira um empréstimo quando ele é assimilado. Então, o coffee break seria assimilado, tornaria-se um empréstimo aqui, se, por exemplo, ele fosse escrito à la portuguesa, se ele fosse aportuguesado na grafia. Agora, se ele não é aportuguesado na grafia, mas entra na língua, fica, todo mundo usa, ele então é um xenismo. É o caso de coffee break. Coffee break é um xenismo. O que é xenismo? Xenos, né, do grego, é estranho. É uma palavra que é estranha, tipo show, né, que a gente comentou no início. Show é uma palavra que mantém a grafia estrangeira e é utilizada no português. Alguns teóricos, alguns lexicólogos chamam de xenismo, outros chamam de estrangeirismo. Então, eu trouxe aqui para a gente ter mais vocabulário para abordar o assunto. Espero que tenha ficado claro. Otto, por favor, na página 8... o primeiro antagonismo e depois o paradoxo, será que você pode falar para mim um pouquinho, para nós? O primeiro antagonismo, empréstimo unilateral e empréstimo bilateral? É pessoal isso ou é cultural? Não entendi. Eu não entendi, Se você me explicasse o que é o empréstimo unilateral e o bilateral. Ah, tá, explicar. É o seguinte, o empréstimo unilateral é quando apenas uma cultura está fazendo esse papel de língua exportadora. Imagina uma balança de comércio, um comércio exterior. Você pode ter simplesmente uma nação que apenas importa, mas uma nação que importa e exporta. Então, se, por exemplo, aqui o processo do português a gente também exporta, a gente pega muita coisa do inglês. Mas se a gente também exporta palavras para o inglês, já começa a ser então um empréstimo bilateral. Já está começando a ter uma bilateralidade nesse sentido. E a gente tem uma situação até certo ponto, eu não sei se é inédita, mas me parece que é inédita nesse sentido, o processo da terminologia da conscienciologia. A gente tem uma ciência criada no Brasil, em português, que está exportando seus termos para o inglês, por exemplo. Isso tem um caráter de ineditismo, não tenho toda certeza se é inédito, mas é no mínimo curioso. Então você vê, por exemplo, a palavra proexis utilizada em inglês, em alemão, estão usando proexis, está nos livros traduzidos em alemão. Então isso mostra que está sendo exportado palavras do português. Então isso é interessante para a gente observar a influência da terminologia conscienciológica na língua portuguesa do ponto de vista da linguística. É muito sério isso.
Agora, não sei se você sabe, tudo bem? Não, depois tem era mais uma pergunta? o paradoxo. Ah, o paradoxo. Perdão, era o paradoxo também. Ok. Vernaculania. No início desse livro aqui, olha, Empréstimos Linguísticos na Língua Portuguesa, de Nelly Carvalho. Ela traz uma historinha bem legalzinha, assim, mostrando enfim, é uma fábulazinha, vale a pena depois dar uma olhada. Se não me engano, tem no Holoteca esse livro. E ela mostra o quê? Que todas as línguas, e no caso do português não é diferente, se você for pegar a base, a formação do português, primeiro que grande parte já vem do latim. Quando as pessoas falam, principalmente os puristas, vernáculo, eles estão querendo dizer que é português. Mas isso simplesmente é irreal. Porque, no fundo, você tem palavras do português, você tem os arabismos devido à influência lá dos árabes na Península Ibérica, muito antiga. No caso do português do Brasil, toda a influência africana, indígena, que está lá constituindo os nossos topônimos, os nomes de lugares, de cidades, enfim. Tudo isso constitui o léxico da português. Então, a gente falar de purismo, ele é um pouco irreal. Se você pegar o próprio alfabeto nosso, com essa reforma ortográfica, que tem 3 letras, que a princípio são consideradas estrangeiras, o K, o W e o Y, você já vê que na base mesmo da língua, que no caso é o alfabeto, você já tem um processo aqui. Então, paradoxalmente, a vernaculania, que é o caráter de ser vernáculo, já é multilingüe. Otto, aqui na fatologia, na 6ª linha, os vocábulos de idiomas do mundo inteiro chegando à língua portuguesa por meio da língua de Shakespeare. Pode explicar isso aí? Isso aqui é o seguinte, você imagina hoje, teve aquele processo do Iraque lá, com o processo do Talibã, no Afeganistão, Talibã. Então, os Estados Unidos eram que estavam no front daquela batalha, eles estão cobrindo aquela situação, então tem toda a mídia. Então, você tem o termo Talibã, veio para o inglês, do afegão para o inglês, do inglês para o português. Estou pegando um exemplo bem claro. Então, Talibã, que a gente pode aportuguesar, a gente pode escrever com AN no final ou com ATIO. Então, essa palavra é um exemplo de um termo que não é do inglês, mas que veio pelo inglês para o português. Entendi. Persa. Estudante, aqui, ó, o nosso colega deu uma contribuição importante. Talibã, de origem persa, significa estudante. Você tem, por exemplo, sheikh, do árabe, veio para o português através do inglês. Entendeu? Então, você tem alguns nesse sentido. Sauna é do finlandês, da Finlândia, sauna. Veio pelo inglês também. Ficou claro? Sim, entendi. E, Otto, na parafatologia, na página 7, na 3ª linha, você pode comentar a familiaridade com lexemas ânglicos, capaz de facultar a telepatia com consciexes de retroconduta anglofônica. Já comentou um pouco sobre isso, né, sobre a condição, mas acho que vale a pena se quiser dar mais uma aprofundada. Retrocultura, né? Retrocultura anglofônica é... O que acontece? Essas consciências, a gente sabe que o processo de consciência, dependendo do nível evolutivo dela, dependendo da condição de lucidez, o idioma no extrafísico fica secundário. Você pode ter um processo de telepatia diretamente. Porém, às vezes a consciência quer falar com você, ela se apresenta no seu trabalho interassistencial, bem caracterizada dentro de um processo cultural, que às vezes ela teve uma boa caminhada ali e é o trabalho assistencial dela, e às vezes pode ser um processo anglofônico, no caso, enfim, da língua inglesa, e ali você vai trabalhar nessa equipe, ou você vai, enfim, de alguma maneira ser uma mini peça, você então, sendo capaz de articular as palavras em inglês, isso vai facilitar o seu rapport com esse Equipex. Às vezes é uma consciência que também lhe inspira, porque ela tem um passado com você naquela cultura. Ela pode ter um passado com você numa cultura inglesa, ou isso pode ser até bem antigo, e ali, os vários estágios da língua inglesa, e ali você pode então ter mensagens, você pode ter inspirações, às vezes pode ter alguma coisa mais séria que venha para você a partir dessa comunicação. Então ilustra isso, né? Essa familiaridade pode ajudar nessa telepatia. O último livro que você sugeriu é o 3º da sua bibliografia, é isso? Esse livro... Esse Empréstimos, né? Deixa eu ver aqui. Esse Empréstimos é o 3º, perfeito. É esse aí. Carvalho, Nelly, de nada. Laurentino, você quer fechar as perguntas? É o comentário a respeito de estrangeirismo, anglicismo, etc. E eu deixei, pode parecer que eu sou contra, não. Sempre que útil, sempre que nós não tenhamos algo específico, como a palavra gap. Gap entrou e tem que ficar.
Até que nós tenhamos uma palavra para substituir. E tem lacuna às vezes, né? É lacuna, mas não é bem. Não é bem. Mas vamos para o lado negativo. Tem uma praga no Brasil atualmente, é o uso do apóstrofo S em firmas. Danielas Moda, não sei o que lá, não sei o que. Tudo, isso é macaquice. Isso é macaquice. Uma outra coisa, quando eu voltei do estrangeiro, digamos, né, no começo dos anos 70, eu fiquei abismado de ver que aqui se usava a palavra mídia. Eu falei, mas como é que pode o brasileiro ser tão capacho dos Estados Unidos de pegar uma palavra latina com a pronúncia inglesa e entrar no português? Durante alguns anos eu não usava, mas depois não adianta, tem que... Você teve que se curvar, né? Tem que se curvar os fatos. Em né? Portugal é média, porque é uma palavra latina, significa meios. O francês usa mediar. É um sinal de que nós, naquela época, já tínhamos perdido nosso contato com a língua-mãe. Isso é um fato, né? Esse é um que é o fato, perigo, mas né? é um fato, essa perda tá de contato. aí, mídia, eu uso, escrevo e pronto, acabou-se. Tem que se curvar, porque é o povo que escolhe, acabou. É o povo que é o meu povo, então tem que falar a língua deles. Agora, esse mídia é interessante, que é um exemplo do que a gente falou aqui, que é uma palavra que foi resgatada, é uma palavra do latim, resgatada pelo inglês, e que entrou no português com esse sentido pelo inglês. E com a pronúncia. E com a pronúncia. Mas, justamente, como veio pelo inglês, é natural que eles tivessem feito. Eu não vejo essa palavra aí, a gente discordaria. Não, o português de Portugal é média. Mas, veja bem, você sabe que em Portugal, eu tenho uma lista aqui, eles usam vários anglicismos que a gente não usa. Eu sei que você não está querendo falar isso, mas só para a gente fechar nesse sentido... A gente não pode fazer isso, porque isso pode levar a um processo de que o português falado em Portugal é mais correto. A gente não pode nunca imaginar isso. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Tá? E a gente tem, por exemplo, camiseta, que a gente fala aqui, eles falam t-shirt. Boliche, eles falam bowling. Blackout, que a gente já portuguesou, eles continuam com a grafia inglesa. Então, isso... Enfim, essa é uma questão que legislar sobre ela, como foi tentado pelo deputado Aldo Rabelo, é impossível. Não, mas não é isso que eu quero dizer, não, Otto. É o que eu quero dizer. Não, eu sei que não é isso que você quer dizer, mas só para... Mas isso é um fato da língua. Isso é um fato da língua. Isso daí não... O inglês ele escreve como média e pronuncia mídia. Para finalizar aqui os nossos debates, tem uma última pergunta, que inclusive é da professora Kátia, que foi mencionada aqui por você. Ela fala da interação, para você comentar a interação língua franca e holocarma das nações. Mas você comentou isso no início da... Foi a primeira pergunta, inclusive, né? Foi a pergunta do nosso amigo... Do Rafael. Do Rafael. Acho que se ela recorrer ao início da tertúlia, ela tem uma explicação para a dúvida dela. Mas eu queria fazer uma sugestão para a IC da paremiologia, junto com o Colégio Invisível aí do poliglotismo, dos poliglotas, dos tradutores, vocês promoverem um debate aberto acerca justamente dos usos, prós e contras, vantagens e desvantagens de estrangeirismos, porque o assunto é extremamente rico. O assunto é vasto. Né? Eu acho que vale a pena, inclusive, para nós, enfim, debatermos mais isso, as pessoas se acercarem mais, né, das vantagens, de todo esse conhecimento cultural que vocês trazem. Otto, muito obrigada. Mais uma vez, meus parabéns. Aguardamos ansiosos os outros verbetes, galicismos e outros mais que você vai estar preparando. Contamos com a presença do Laurentino nas outras apresentações verbetes, né, Laurentino, para fomentar ainda mais o debate, tá certo? Obrigada a todos, aos teletertulianos, e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 26 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 28 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Lucy Meres com o programa Verbertografia e a Mara com o curso 40 Manobras. Mas antes teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez aqui divulgando o programa Amigos e convidando os tertulianos e teletertulianos para se associar ao programa Amigo da Enciclopédia. Todos aqueles cujas assinaturas venceram nos últimos meses, são muitos ainda que não renovaram, com aqueles que têm a intenção de se tornar amigos, porque esse programa é que dá a sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia
e para manter a infraestrutura aqui de transmissão das tertúlias diariamente, do tertuliário, do holociclo, da holoteca e todo o acervo. É um grande custo que nós temos mensalmente e os associados aqui bancam isso. Então a gente renova o convite a você para participar também desse grande projeto. Nós agradecemos muito. Basta ligar na recepção do CAEC, inclusive sábado e domingo e feriado também atende, das 8 às 18, no telefone 45 3525 2652, e você com o seu cartão de crédito, rapidamente você faz a sua adesão. Tem uma série de benefícios, além de ajudar nesse projeto. E também pelo site do Programa Amigos, www.enciclopediaconsciologia.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens convida para o programa Verbetografia. O programa Verbetografia objetiva oferecer informações e técnicas desenvolvidas para a redação de verbetes. Na modalidade de educação à distância EAD, o curso predispõe a aquisição de pelo menos 5 atributos mentais somáticos: detalhismo, exaustividade, linearidade ortopensênica, lógica e pesquisística. As próximas turmas de EAD acontecem dia 27 de fevereiro, início, na modalidade totalmente à distância, com aulas online nas quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, para tirar dúvidas e acompanhar a escrita do verbete. Teremos também a turma semipresencial, iniciando dia 12 de março, com aulas presenciais nas quartas-feiras no CAEC, das 19h30 às 21h30, com o restante do curso todo em EAD. A duração do curso são de 12 semanas, com 48 horas aulas. Os recursos são aulas em vídeo e textos para estudo. A coordenação desse programa está com a professora Rosa Nader e tem diversos professores atuando nas aulas. Os interessados poderão fazer a inscrição na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou entrar em contato através do caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde. A ACIP convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. É um curso prático, sem pré-requisito, então qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha trabalhado suas energias, poderá participar e fazer todos os exercícios, acompanhar o curso sem problema nenhum. O professor é o Epicom Mário Oliveira e será aqui em Foz do Iguaçu, dia 14, 15 e 16 de fevereiro, na sede da ACIP no Discernimento. Serão poucas vagas, então quem tiver interesse, providencie logo a sua inscrição. Informações pelo telefone 45, o DDD, 2102-1421, após as 15 horas. E também pelo e-mail acip@acip.com. Lembrando que é sem pré-requisito. E são 3 dias de trabalho intenso com as energias na aplicação de exercícios utilizando as 40 manobras energéticas. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Arquiteto Intermissivista Lúcido, com especialidade Desassediologia, e a verbetógrafa Fabiana Cerato. Muito obrigado e boa tarde a todos.